Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um estudo do livro Fonte Viva, hoje na lição 61. Sejam bem-vindos aí a Sandra, a Cristina, a Rosane e a Francisca. Vamos compartilhar aí esse momento. Bem, então vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, né? Hoje. E para depois a gente fazer a prece. Hoje, infelizmente, não teremos a presença das nossas irmãs Sandra e Vanice, né? Elas tiveram problemas pessoais. Mas a gente está aqui com vocês, né? Isso é que é importante. Obrigado aí, pessoal. Então, a nossa leitura do Evangelho de hoje, né? É lá o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A fé é mãe da esperança e da caridade. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras, que deixam a quem as escutas frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé.
Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrente todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com tudo o que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem compreensão, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então vamos, nesse momento, acalmar nosso coração, nossa mente, trazer na nossa ideia, nesse momento, a figura de Jesus, para tentarmos estar com Ele, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para agradecer, Senhor, a oportunidade que nos dá hoje de estudarmos o livro Fonte Viva. A oportunidade que essa ferramenta da internet nos dá de falar, de ser ouvido, de conversar. Rogamos, Senhor, que permita que os bons espíritos conosco estejam para nos inspirar, para trazer a essência verdadeira do Teu Evangelho, para abençoar cada lar presente aqui hoje. Esteja conosco, Senhor, graças a Deus. Bem, então nós vamos lá estudar o livro Fonte Viva, né? Hoje a lição 61, nunca desfalecer. Então ela diz assim para a gente: não permitais que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a costa da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculo mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos, dominadores? Onde os verdugos da Boa Nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisitores de todas as matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre,
trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Bem, é uma linda lição, né? Para gente conversar hoje, que fala dessa fé, né? Orar sempre, nunca desfalecer, encontrar forças para que a gente siga o sentido da vida, né? E tudo vem pela compreensão, né? Pelo uso da nossa inteligência, né? Pelo estudo, pelo aprendizado. E aí a gente começa a fazer perguntas, né? É o princípio da filosofia, pergunta e resposta, e a gente começa a perguntar e vamos encontrando as respostas invariavelmente, né? Sobre o sentido da vida, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Uma vez que a gente compreende isso, aí a gente já acalma, né? Porque a pior coisa é a gente ser cego, né? Apesar que às vezes a gente fala assim, tem momentos que a ignorância é uma benção, né? Mas isso é só um ponto, né? No contexto geral, o que nos favorece fazer boas escolhas é o conhecimento, né? Por isso a gente trabalha, é proposto pelo Cristo, né? Lembra lá no Evangelho a lição do Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, por que a recomendação da instrução? Porque ela é fundamental, né? No Livro dos Espíritos, eles vão dizer que a evolução moral decorre da evolução intelectual. Então, nós necessitamos desenvolver a inteligência. E nessa passagem que está no Evangelho, né, do Espírito de Verdade, a gente lembra assim, porque à época o Cristo disse, amai-vos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele não falou instruí-vos, né? Vocês, quando estudam isso, já debateram sobre esse assunto, né? Porque que depois o Espírito de Verdade, que é o Cristo, né? Ele vem e acrescenta instruí-vos. É bem simples de entender, né? Porque a época de Jesus, o acesso ao conhecimento era para poucas pessoas, né? Como é que ele ia propor uma coisa que era quase impossível que as pessoas conseguissem, né? Então, o Consolador, como Jesus prometeu, viria, né, com a sua tarefa, com a sua função, para dar prosseguimento à Boa Nova, né? Então, aí o Espírito de Verdade acrescenta, instruí-vos. Então, o conhecimento é fundamental para que a gente trabalhe, né, para que a gente busque, e como Kardec sempre afirma, né, o conhecimento, ele se dá pelo seu esforço, né? No sentido assim, de você buscar, né, a sua compreensão, e não a compreensão do outro, né? Não é porque eu estou falando aqui que eu estou falando a verdade, né? Eu estou falando da minha interpretação, da minha maneira de ver. Cada um tem a sua, de acordo com a sua evolução moral, com o seu progresso, né? Mas aquela que é realmente a base para nós é a do Cristo. Só que, será que a gente tem como compreender já exatamente tudo como o Cristo falou? Eu lembro que Chico uma vez afirmou que a gente só entenderia o Evangelho em 600 anos. Então, quer dizer, nesse momento a resposta é não, né? A gente ainda precisa de muitas experiências para compreender. Então, o que a gente sabe hoje é uma parte, né? É uma parte da verdade. É como diz, né? A verdade ela tem 3 faces: a minha, a sua e a verdadeira, né? Então, por isso é que a gente procura não discutir nos estudos, né? Não é eu falar para você, não é bem assim, está errado, não é isso. Não, porque é a visão de cada um. E nesse momento, cada um considera o que você pode interpretar, né? Tendo a humildade de estar aberto para que essa percepção ela vai se aperfeiçoar. Não é assim que acontece quando a gente estuda?
né? Você está lendo o Evangelho e depois passa um ano que você volta lá e aí você lê aquele mesmo texto. Eu, pelo menos, o meu é todo riscado, né? E algumas coisas que eu fico em dúvida, eu boto interrogação. Aí, quando eu retorno, aquela interrogação já se dissipou. Por quê? Porque nesse período eu busquei, né, aprender, conhecer, e aí fui melhorando o meu modo de interpretar, de enxergar essa verdade, né? Mas sabendo, como Sócrates afirmou, né, quanto mais sei que nada sei. A gente vai sempre perseguir o conhecimento, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente enxerga o quanto nos falta aprender, né? Mas essa caminhada, ela tem que ser inexorável para nós, né? A gente tem que estar perseguindo sempre, procurar sempre, no nosso desenvolvimento moral, que é o que a gente almeja, mas sabendo antes da necessidade da gente se desenvolver intelectualmente, né? E isso só se dá buscando conhecimento. O estudo é um conhecimento, né? É exercitar a mente, a inteligência, o cérebro, né? Para que isso se desenvolva. E Kardec vai explicar que a necessidade disso é que, como a evolução moral é a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? Quer dizer, aquele mais evoluído moralmente é aquele que faz as melhores escolhas. Nós ainda não fazemos sempre as melhores escolhas, né? A gente invariavelmente ainda faz a escolha errada. Então, por quê? Porque a nossa evolução moral ainda está lá atrás. Então, o pré-requisito para que a gente tenha esse discernimento é o desenvolvimento intelectual, né? Então, por isso é que lá no Livro dos Espíritos eles falam isso, que o desenvolvimento moral decorre do desenvolvimento intelectual, né? Ele é condição para isso. Então, é esse sempre convite para a gente estar aprendendo, pessoal, mas qualquer coisa, tá? Não é só estudar a religião, não, a obra, a doutrina, não. Qualquer coisa que você aprende, você desenvolve a inteligência. Eu sempre com meus filhos, né, e agora com os meus netos, e ele sempre me questionava, e eu sempre conseguia ajudar eles a estudar, né? Eu ajudava meus filhos, agora são os netos, né? Então, invariavelmente, um ou outro pergunta, mas vovô, por que eu tenho que estudar isso? Poxa, isso não serve para nada, né? Não tem lá, para que você quer fazer licenciatura em português? Aí você tem que estudar álgebra linear, para que vai me servir isso? Aí eu sempre falei para eles. Bem, a minha filha está aí, a Flávia, que não me deixa mentir, né? Eu já falei isso para a Gabi mais de uma vez. E Denise, que é minha esposa, sabe disso, que sempre esteve presente na minha vida esse tempo todo. A gente aprender, mesmo que o que você aprenda não vai servir para nada, o propósito disso é você desenvolver a sua inteligência. É esse o propósito. Qualquer coisa que você aprenda, você está desenvolvendo a inteligência. Se você não aprende nada, é como um músculo. Imagine que se você não exercitar o músculo, o que vai acontecer? Ele não vai atrofiar? Né? Quando você for querer pegar um peso, você não vai conseguir, porque o seu músculo perdeu a função dele, né? O músculo tem a função de fazer força. Por isso a gente ainda tem que exercitar o corpo, né? Cuidar do corpo e da alma, lembra? O espírito Hahnemann fala para a gente no Evangelho, né? Então, por isso é que é necessário. Então, se eu quero desenvolver a inteligência, eu tenho que exercitar essa inteligência. Então, qualquer coisa que você aprenda, das coisas mais simples, né? Aprender a fazer uma receita nova, aprender a costurar, bordar, se puder fazer faculdade, se puder aprender a língua, né? Mas estar em constante busca do conhecimento. A leitura, né? Tá sempre tendo o hábito de ler alguma coisa. Então, isso são ferramentas imprescindíveis para a evolução do ser. Enquanto a gente não adquire essa consciência, e é o que acontece na realidade, será por que a gente está tão atrasado, né? Ainda no mundo de provas e expiações? É porque a gente foi preguiçoso aí durante muitas encarnações. Mas agora a gente
tem mais uma oportunidade, né? Deus, que é infinitamente misericordioso, ele sempre vai nos dar uma nova chance, né? E ele nos deu o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E que escolhas nós estamos fazendo, né? É essa questão que a gente tem que se perguntar. Bem, a Sandra escreveu aqui para a gente: Emmanuel nos fala dos problemas externos. Temos que conseguir vencer até as nossas dores. Hoje estou parada com dores físicas, mas não desfalecida. É isso aí. É compreender isso também, né? Que é o que ele fala no nosso evangelho, né? Que ele diz sobre a fé. É ter a fé raciocinada, é compreender por que você crê, né? Então, hoje a gente entende já por que a gente sofre, como está no Evangelho lá escrito que a dor é uma bênção. Será que a gente entende já por que a gente sofre? Será que é culpa de fulano, de Beltrano, é culpa do tempo, é culpa do Covid, é culpa disso, daquilo? Não, a gente já descobriu que... Quer dizer, a gente descobriu não, Jesus falou isso há 2000 anos, né? Mas a gente não presta atenção, né? Ele disse, a gente colhe o que planta, cada um segundo as suas obras. Então, tudo que eu estou colhendo fui eu que plantei. Eu não tenho que eleger nenhum culpado, não é verdade? Eu que tenho que tentar trabalhar em mim, por isso aí é tão importante, nesse processo, a autoobservação, né? A gente aprender, como Santo Agostinho recomenda lá na questão 919, né? Conheça-te a ti mesmo. Por que ele nos recomenda? No final de cada dia, a gente fazer uma reflexão sobre como foi o meu dia, o que eu falei, nas convivências que eu tive, como é que eu me comportei, né? Se eu fui correto ou não. Então, isso é autoobservação, né? Para que eu possa, então, identificar minhas falhas e operar minha transformação, como Kardec afirma, né? Como ele fala da transformação moral. Eu só posso transformar uma coisa que eu identifico que precisa ser transformada, né? Imagine que você vai fazer uma reforma numa casa, aí você já entra com a tinta, pintando, aí depois você olha, tinha que ter consertado o cano aqui, tinha que ter trocado esse fio, né? Então, antes você tem que chegar, observar, fazer um diagnóstico. O que precisa ser feito aqui para mudar isso para melhor? Conosco é a mesma coisa, né? E isso se dá pela autoobservação, pelo autoconhecimento, né? Eu tenho que identificar, se eu creio nas palavras do Cristo, né? Cada um segundo as suas obras, a gente colhe o que planta. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei, né? Então, aí vem aquela outra questão. Eu vou ficar reclamando? Eu vou ficar me queixando? Ou eu vou desenvolver a resignação? Porque eu já compreendo que o que eu passo é consequência de algo que eu fiz no passado. E não é um castigo nem uma punição, né? É um método educacional do Criador, né? O método como ele nos ensina é a gente ter que passar pelaquilo que fez, para a gente valorizar e aprender, né? Então, é esse o processo de experiências que a vida nos proporciona, né? E nós vamos aprender sempre pelas experiências, né? Não tem outra maneira. Por isso é que lá, quando Kardec fala das pessoas que se isolam, né? Ele pergunta se há mérito nisso, né? E os espíritos respondem que não, né? Por quê? Porque Deus nos criou para viver em sociedade, né? Viver em família, viver em convivência. É na convivência que a gente vai se depurar, né? Que a gente vai se burilar. É dessa maneira. É um com o outro, né? O outro é a nossa ferramenta de progresso. Eu não vou progredir, por isso que Jesus afirmou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Na escala do amor, a gente está em último, né?
Primeiro é Deus, o próximo, depois eu. Né? Então, o próximo é a nossa ferramenta de progresso. Eu não posso pensar na minha vida sem o próximo. Né? Então, e qual é a minha relação com o próximo? É essa experiência diária, né? Que nós passamos. Com que objetivo? Da gente aprender a transformar aquilo que ainda não conseguimos conquistar. Né? Aí a gente linkando a prece, né? Você concluiu que você não tem muita paciência. Aí você ora a Deus, Senhor, me dá paciência. Ele vai te dar paciência? Não, né? Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Né? A Flávia escreveu assim, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que precisa. Ela citou aqui o Salmo 73. Né? Muito bem. É isso mesmo, é não esmorecer, né? É a proposta do texto. Né? Então, essas experiências, pessoal, a gente tem que valorizar muito. Né? Mesmo a experiência que é desagradável. Tudo encerra uma lição. Isso a gente não pode esquecer. Isso é a fé raciocinada. A gente já compreende isso. Né? Não adianta eu falar assim, não quero saber de fulano. Não adianta. Porque Deus colocou as pessoas no nosso caminho com um objetivo. Se a gente recusar, vai voltar. Não é? A gente não sabe disso? Não adianta a gente correr, como a gente tem corrido, né? Quantas vezes a gente já correu? Aí vai voltar de novo. Né? Até a gente conseguir o quê? Qual é a proposta do Cristo? Aprender a se amar. Então, a convivência é esse cenário, né? É esse palco de teatro para todos nós. Ela é que é o fruto da nossa evolução. E todo mundo não quer evoluir? Todo mundo não quer alcançar o reino dos céus? Todo mundo não quer ter paz de consciência, ser feliz? Né? Acredito que sim. Todos nós desejamos isso. Mas isso não vai cair como um milagre. Né? Isso não está nas mãos de Jesus nem nas mãos de Deus. Né? Não é Jesus que vai nos salvar, nem tampouco Deus. A gente sabe muito bem disso. Né? Quem vai nos salvar somos nós mesmos. Jesus, Deus, os bons espíritos, eles vão fazer a parte dele e fazem sempre. Sempre, mais do que a gente imagina. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não tem como. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não sai do lugar. Né? E aí, o que a gente pode fazer? O que tiver ao nosso alcance. Eu não posso ser um Chico Xavier, eu não posso ser uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce. Tudo bem, mas eu posso ser algo melhor do que eu sou hoje. Né? Não esqueça que todos nós somos filhos de Deus. Deus acreditou em nós, Ele nos deu uma missão aqui quando reencarnamos, todos nós. Ele acreditou que nós podemos ser boas pessoas. Ninguém encarnou aqui para ser ladrão, criminoso. Ninguém encarnou com esse objetivo. Foi escolha nossa. Entendeu? Todos nós reencarnamos com um bom propósito, para vencer as nossas imperfeições, nossas dificuldades. Invariavelmente a gente falha, como a gente está vendo a humanidade, né? Ou nós mesmos. Né? Por isso é que a gente ainda tem dificuldades, né? Se sente triste, tem depressão, né? Tem doença. Né? Kardec vai falar que a doença é fruto da nossa imperfeição. Não é por conta da doença, não é o vírus. A culpa não é do vírus. A culpa não é do fulano que eu fui lá cumprimentar o fulano, dei um abraço e o fulano estava gripado e não me disse que ele estava gripado, eu peguei dele. Não, não é culpa dele. Né? É nossa imperfeição. Nossa imperfeição, ela favorece para que a gente tenha que passar por processos muitas vezes dolorosos. Né? Lembrando lá, cada um segundo as suas obras. A gente colhe aquilo que planta. Não tem como fugir disso. Aí eu tenho que me perguntar, tudo bem, eu estou colhendo o que eu plantei, mas o que eu quero colher daqui para frente?
É isso que é fundamental, porque o que eu tenho que colher não tem como mudar, eu vou ter que colher. Né? E lembrando a palavra do Cristo, né? O amor cobre a multidão de pecados. Né? Então, por mais pecados que eu tenha, nesse momento, se eu resolver amar mais, as minhas dívidas serão atenuadas. Né? É nisso que a gente tem que se firmar. Né? Não é olho por olho, dente por dente. Lembra que Jesus disse? Agora não é mais olho por olho, dente por dente. É amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho dívidas? Sim, pelas minhas falhas pretéritas dessa vida e de outras. Sim. Posso mudar isso para trás? Não. Mas eu posso mudar daqui para frente. Né? Então eu posso atenuar as minhas expiações. Né? Eu tenho um caso conhecido no meio espírita, né, de uma pessoa que estava há muitos anos na doutrina espírita, participava de todas as atividades do centro, inclusive da reunião mediúnica, né? E quando ele estava lá com a certa idade, ele teve um AVC e ficou 10 dias em coma e depois desencarnou. Então foi uma comoção, era uma pessoa muito querida e nós, como ainda somos imperfeitos, gostamos de reclamar, né? A gente não consegue fugir disso. Aí fica aquele burburinho, poxa, fulano, pessoa tão boa e tal, né? E aí na reunião mediúnica, os benfeitores, eles se manifestaram e disseram, olha, vocês estão se queixando da partida do fulano, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o fulano, ele no programa reencarnatório dele, ele teria um AVC e ficaria 6 meses em coma e depois ele ia desencarnar, porque era o que ele necessitava expiar. E como ele escolheu fazer o bem, né? Ele procurou seguir o que Jesus propôs, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, tudo que ele fez de bom contou a favor dele. Então, em vez dele ficar 6 meses em coma e desencarnar, ele ficou 10 dias apenas. Né? Então, isso, pessoal, isso é uma lei divina. Né? Eu não posso mudar o meu passado, como o Chico falava, né? Mas eu posso construir um novo futuro. Depende de mim. Deus nos dá todas as condições para isso. Podem acreditar. Né? Mas eu tenho que fazer a minha parte. A oração é importante, como a gente colocou aqui, né? O poder da prece. Eu ainda espero que ainda tenha tempo de falar sobre a prece, sobre a oração. Mas, como falava o apóstolo Paulo, né? A fé sem obras é morta. Então não adianta você dizer que tem fé, você orar, se você não age. Né? Agir é o que é? É mudar de atitude. Guardar uma coisa. Se alguma coisa não está dando certo, se você continuar fazendo essa mesma coisa, vai continuar não dando certo. Não é verdade? Não vai mudar. Você está tendo uma atitude com alguém que... Você está tendo uma certa atitude com alguém que você se relaciona, né? Na sua família, um cônjuge. E aí aquilo está engasgado, não está indo bem. Se você continuar tendo o mesmo procedimento, vai continuar não indo bem. Não adianta a gente ficar esperando pelo outro, que o outro mude. Eu é que tenho que buscar mudar. Né? A vida, é outra frase que eu guardo sempre, a vida só muda quando eu mudo. Então isso é fundamental. Né? É o que o texto vem falando para a gente. Historicamente, olha, quanta coisa aconteceu com a humanidade, mas passou. Né? O que Emmanuel vem querendo nos dizer? Que esse é a evolução da vida. Né? As coisas vão acontecer, boas e ruins, mas elas vão passar. Mas Deus nos dá a oportunidade de construir algo novo para nós e para os que convivem conosco. Né? E essa oportunidade é agora. Nós temos todas as condições para isso. Por mais que a gente, às vezes, desanime, né? Isso aí faz parte do ser humano.
Tem um dia que a gente está triste, que a gente desanima, que a gente acha que nada vai dar certo, mas a gente tem que lembrar que nós somos filhos de Deus, né? Que nós fomos colocados aqui para vencer. A gente não pode esquecer disso. Ninguém foi colocado aqui para sair derrotado, pessoal. Ninguém. É a gente que se deixa derrotar, né? E por que acontece isso? Por conta das nossas imperfeições ainda. A gente continua fazendo escolhas erradas e é esse o processo de evolução. Então, à medida que eu reencarnar, eu vivenciar as experiências, eu vou diminuindo as minhas imperfeições, né? Eu vou combatendo os meus defeitos e eu vou melhorando e aprendendo a fazer escolhas melhores. E aí a colheita vai se modificando. É esse o processo, né? Mas quanto mais rápido a gente fizer isso, essa transformação se opera. O que acontece na maioria conosco é que a gente chega ao esgotamento do sofrimento, para querer, então, entender e dizer assim, ah, Senhor, tá bom, eu aceito. Né? Eu acho que eu já fiz isso. Eu tenho uma vaga lembrança disso, né? Aí tem um momento que a gente, então, quer mudar. Aí nós vamos passar por todas as experiências, né? Para poder vencer as nossas imperfeições. Não é difícil, é só trabalhoso. Que às vezes a gente não quer ter esse trabalho, né? E são coisas simples que estão ao nosso alcance, pessoal. Não são coisas complexas, né? Ah, mas eu não posso, eu não sou um Chico Xavier, não tenho paciência dele, de Irmã Dulce. Pô, tudo bem, nós estamos em estágios diferentes de evolução. Mas nós podemos chegar lá, sim, nós não somos filhos de Deus. Nós não fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição. Então, depende de quem? Depende de mim. Exclusivamente de mim, de mais ninguém. Então, à medida que eu me esforce, eu vou conseguir chegar lá, né? E valorizando esses menores momentos, né, da minha vida, da minha convivência, aprendendo que, por exemplo, assim, tudo começa no pensamento. Aprender a cultivar bons pensamentos, né? Bons hábitos, aprender a se dulcificar, né? Na questão, essa semana eu fiz uma palestra sobre o capítulo Mansos e Pacíficos, né? Então, nós somos mansos e pacíficos? Ainda não, mas a gente tem condições de caminhar nessa direção, né? Melhorando as nossas escolhas. Então, se eu ainda tenho muitas vezes uma palavra dura, e eu tenho, então eu busco dulcificar a minha palavra, né? Eu coloquei para mim 3 expressões que eu procuro todo dia, o máximo de vezes por dia, repetir, né? Por favor, me desculpe e muito obrigado, né? São 3 expressões simples, mas que quanto mais você fala, mais faz bem para você e para quem você fala. Porque quantas vezes a gente não fala um muito obrigado? A gente não pede por favor, principalmente no lar, né? Fulano, pega aquilo ali para mim. Acrescenta, por favor. Isso muda tudo, muda a vibração, né? Se nós sabemos que somos cercados por uma multidão de espíritos, o que atrai esses espíritos? A nossa vibração. E a vibração depende de mim. Depende do meu pensamento e da minha palavra, né? Lembrando, o que sai da boca vem do coração. Então, ainda sou uma pessoa endurecida? Não, eu vou me esforçar então. Poxa, eu vou acrescentar lá. Pô, pega isso para mim, por favor. Né? Eu moro num condomínio aqui que mora muita gente. Eu entro no elevador, eu dou um bom dia sorrindo. Tem muita gente que não responde. Não importa, não é a pessoa, o fato dela responder, que vai mudar a minha vontade de dar um bom dia sorrindo, que faz bem para mim. Quem quiser aproveitar, ótimo. Quem não quiser, paciência.
né? Então, isso eu posso fazer, eu que sou um ogro, eu consigo, você também consegue, né? Todos nós conseguimos, porque somos filhos de Deus, ele nos deu essa capacidade, né, de nos transformar. E assim, acabando o tempo, pessoal, é só falar um pouquinho da oração, né, de tudo que a gente já sabe sobre a oração, o quanto ela é importante, né, que a gente pode orar em qualquer hora, em qualquer lugar. Não tem aquela oração pronta, nem aquela oração longa, como Kardec explica no Evangelho, né? É aquela conversa com Deus, né? Mas tem um aspecto que eu queria colocar aqui muito rapidamente, que só tem 1 minuto. Não, acho que tem mais um pouquinho. É o aspecto científico da oração, né? Eu, por ser da área de saúde, tenho muito contato com isso. Então, existem centenas ou talvez milhares de trabalhos científicos que não têm nada a ver com religião, que falam do poder da oração, né? Que falam do poder da pessoa ter fé, ter uma religiosidade, independente de que religião seja, né? 90% das faculdades de medicina dos Estados Unidos tem uma cadeira chamada Medicina e Espiritualidade. Não é porque o americano é mais religioso, não. Não é nada disso. É que eles descobriram, através dos trabalhos científicos, da pesquisa, que as pessoas, quando estão doentes, internadas, e ela tem uma fé, ela tem uma religiosidade, seja qual for, essa pessoa, ela fica menos tempo internada, ela toma menos remédio e ela fica menos tempo doente. Isso é trabalho científico. Tem nada a ver com religião, né? E tem vários outros trabalhos que mostram trabalhos com ressonância magnética, que mostram que no momento que você está fazendo a fé, as áreas do cérebro, o córtex pré-frontal, fica irradiado, né? E quando ele irradia, ele aumenta a sua capacidade de escolhas. Ele aumenta o seu discernimento. Olha só. Então, isso é científico, né? Então, a gente não pode deixar de considerar a oração, né? Tanto por nós, numa necessidade, quanto a oração intercessória que a gente faz pelos outros, né? Isso também tem trabalhos, né? Científicos, que grupos de pessoas que oravam por grupos de doentes. Trabalho científico sério, né? Duplo cego que chama, né? Não vou explicar aqui o que seja, são termos científicos, mas são grupos diferentes, grupos com mesmas doenças, de mesmas patologias, né? De grupos de pacientes que não recebiam a oração e grupos que recebiam. Então, a evolução era diferente, né? Então, isso é uma questão científica. E nós que temos a fé raciocinada, que a gente entende o quanto é importante esse nosso diálogo com Deus, né? Abrir o nosso coração, né? Falar verdadeiramente, né? Ser verdadeiro, o quanto isso é benéfico para nós, principalmente nos momentos de dificuldade. E não nos esquecer nos momentos difíceis, fáceis, que as coisas estão boas também, né? Que às vezes a gente esquece de agradecer, né? Atribui um momento feliz à minha escolha. Não, Deus está presente em nossas vidas o tempo todo, a gente querendo ou não. Os espíritos estão presentes conosco, a gente acreditando ou não neles, né? E aí a gente tem que, aquela pergunta, quem é que eu estou escolhendo para ficar ao meu lado? Né? Então isso depende da minha vibração. Então eu já sei que orar, né? Adquirir bons hábitos, bons pensamentos, atrai os bons espíritos. Da mesma maneira como a queixa, né? A crítica, o julgamento, a gente é muito hábil em julgar, tudo a gente julga. E é uma coisa tão natural para nós que a gente não se dá conta, a gente acha normal o quanto a gente julga as pessoas, né? O quanto a gente critica, e isso é extremamente nocivo. Isso afeta demais a nossa vibração e atrai companhias ruins. E aí, se essa companhia fica conosco, né? Se a gente tem esse hábito com muita frequência, esses maus espíritos, eles começam a ter uma ação fluídica em nós. E aí a gente começa a ter sintomas físicos.
né? Eu ouvi uma entrevista uma vez com uma médica, ela dizendo que trabalhava na emergência, e ela disse que a cada 10 pacientes, um realmente tinha um problema. Os outros 9 não tinham problema nenhum, só tinham queixas. Por que isso? Não é que eles estavam mentindo, é porque eles propiciaram, através da vibração inferior, né, a ação fluídica dos espíritos que promoveu aqueles sintomas nele. Se aquilo persiste, se torna uma doença, né? Então eu volto lá a Kardec, que a doença é fruto da nossa imperfeição. Então, se eu aprendo isso, né, se eu aprendo a cultivar bons hábitos, eu vou ter boas companhias, eu vou ter uma ação fluídica boa, né? Então, certamente eu vou ficar menos doente, vou ter menos sintomas físicos. É simples assim, né? A doença, ela não vem do acaso, a doença é fruto da minha imperfeição, né? Então é isso, pessoal. Chegou o nosso fim aqui, eu queria ficar falando até às 8, né? Esse tema é tão legal, mas a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer aí a todo mundo, né? Mais uma vez, o pessoal que esteve aí conosco, a Flávia, a Sandra, Ana Lúcia, Francisca, Rosane, Cristina, tá? Quem eu esqueci aí, me desculpe. Muito obrigado pela companhia e a gente vai encerrando então o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece final. Então vamos acalmar o nosso espírito, nossa mente, nosso coração, para agradecer, Senhor, mais uma vez essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouco mais as suas lições, de estar com a companhia benfazeja dos bons espíritos, que certamente estiveram conosco, nos inspirando, nos protegendo, nos ajudando, levando a tua luz, Senhor, a cada lar que aqui está conectado, a cada lar conectado no bem, a cada lar que cultiva o amor, a tua luz chega. Só depende de nós receber de ti tudo de bom, todo o amor que o Senhor tem para nos dar. Obrigado, Senhor. Que estejamos mais uma vez aqui a semana que vem para continuar nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.